Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Caso você não me conheça, meu nome é Beatriz, eu sou advogada contratualista e aqui nesse canal é um espaço para a gente conversar sobre negócios, sobre empreendedorismo e sobre contratos. E no vídeo de hoje eu resolvi vir falar para vocês quais são as cláusulas essenciais que todo contrato de fotógrafo deve ter. Primeiro, antes da gente realmente passar para as cláusulas, eu quero falar para vocês sobre a importância, gente, de ter um contrato totalmente personalizado para o seu tipo de serviço. E quando eu tô falando de contrato personalizado, é bem diferente da gente ir na internet e digitar ali. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, talvez você tenha digitado isso, contrato para fotógrafos, mas aqui eu vou te ensinar a fazer esse contrato de uma forma personalizada, tá? O que eu estava dizendo aqui é diferente de você ir ali no Google, só digitar contrato para fotógrafos, pegar um modelo genérico, só trocar ali a identificação das partes, colocar o seu nome, o nome do cliente e passar esse contrato para frente. Isso muitas vezes pode ser prejudicial, porque nem sempre a forma que você presta o seu serviço, as especificações do seu serviço mesmo, como que é a entrega desse material, etc., não vão estar ali previstos nesse contrato, porque os modelos da internet são genéricos e não são personalizados. E daí isso, em vez de te ajudar, quando tiver qualquer problema com o seu cliente, pode te atrapalhar. Então aqui eu vou te ensinar a elaborar esse contrato de maneira personalizada, tá? Então a gente vai começar com a identificação das partes. Eu gosto sempre de ressaltar esse tópico. Tem gente que, às vezes, quando vai falar sobre contratos e tal, acaba pulando essa parte. Eu não, eu gosto de falar por quê? Porque o nosso Código Civil, ele estabelece alguns requisitos para que um contrato seja considerado válido. E um desses requisitos é justamente você ter a qualificação completa das partes. Isso significa que quando você for pedir as informações para o seu cliente, para você colocar no contrato, você não vai só colocar o nome, o CPF, o endereço dele ali, não. Você sempre vai colocar tanto o seu quanto do seu cliente. O nome completo, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o número do CPF ou do CNPJ, no caso de empresa, o número do RG, o e-mail, isso é muito importante, principalmente se for um contrato assinado digitalmente, que você vai enviar por e-mail esse contrato, e o endereço completo, tanto do fotógrafo quanto da pessoa, do contratante, da pessoa que está te contratando. Depois disso, a gente passa ali para o objeto do contrato. E o objeto do contrato, eu vejo que muitas pessoas às vezes só colocam ali o objeto. O objeto deste contrato é a prestação de serviços fotográficos. Tá, óbvio que é a prestação de serviços fotográficos, mas é que a gente precisa já começar a ser específico e personalizado. Então você colocar ali o objeto desse contrato, então o objetivo desse contrato é a prestação de serviços de fotografia para eventos, conforme as especificações a seguir, e daí normalmente nos meus contratos eu gosto de fazer uma tabelinha onde eu vou colocar ali local do tipo de evento, aí você coloca na frente casamento, local do evento, aí o nome do local, do buffet, por exemplo, do salão, da chácara, endereço, quantidade de pessoas, sabe? E daí você especificar muito bem. Ou então, serviços fotográficos para ensaio corporativo. Então, você ser bem específico aí no que é o objeto desse contrato, tá? Já no objeto do contrato a gente foi específico, porém eu gosto de colocar ainda uma cláusula de especificação dos serviços, que a gente vai prever ali que o contratado, que é o fotógrafo, entregará ao contratante, que é o seu cliente que está te contratando ali para tirar as fotos, os seguintes serviços, 2 pontos. E daí você vai colocar ali, o que vai ser exatamente o que você vai estar entregando para o cliente e como vai ser a execução desse serviço. Então você coloca que serão realizadas reuniões, no caso de
de fotografia para casamento, por exemplo, eu sei que normalmente marcam, o fotógrafo gosta de marcar reuniões com o casal antes do evento para entender ali quais são as necessidades, né? Então a gente vai colocar ali que vão ser realizadas reuniões, que posteriormente no dia do evento o fotógrafo se compromete a chegar ali num horário hábil, né, suficiente para ele tirar todas as fotos. No caso de ter um making off, né, se for um fotógrafo para eventos, que vai estar incluso ali um making off, que é a entrega do material. E daí aqui na especificação dos serviços é muito interessante vocês colocarem sobre a entrega do material. Quanto tempo depois do dia do evento ou da sessão de fotos esse material vai ser entregue, como ele vai ser entregue, se vai ser entregue fisicamente num pendrive ou por meio de link, por quanto tempo esse link vai ficar ativo, o formato das fotos, né, se é digital ou se é impressa, se está incluso aí um álbum ou não, o prazo da entrega, a quantidade mínima de fotos entregues, e a plataforma da entrega, né? Como eu falei, se é por link, se é pendrive, tem fotógrafo que gosta de subir as fotos num site também. E daí depois a gente passa para a cláusula de obrigações das partes. Nessa cláusula, muitas pessoas confundem as obrigações do fotógrafo com as especificações dos serviços. Então eu vou diferenciar aqui, tá, para vocês, porque eu sei que isso é uma dúvida muito comum. Nas especificações dos serviços, você nada mais, nada menos está falando o que você vai fazer, o que vai ser entregue. Então é a quantidade de fotos, é a quantidade de reuniões, é o prazo para entrega dessas fotos, é a plataforma de entrega. É o que você, como fotógrafo, está entregando para o cliente. Agora, nas obrigações, a gente vai colocar as obrigações mesmo ali, que é o que você vai ter que fazer. Então, vou dar alguns exemplos para facilitar. Comparecer ao local na data e horário combinados. Comparecer ao local na data e horário combinados. Utilizar equipamentos adequados e de qualidade. Tá vendo que são coisas que você, como fotógrafo profissional, se compromete com o cliente? Garantir a entrega do material final conforme o prazo estabelecido e por aí vai. E daí nessa cláusula também, na verdade, em outra cláusula, né, pra gente separar, você vai colocar as obrigações do contratante, que é o seu cliente, porque esse cliente, ele também vai ter obrigações dentro desses contratos, tá? O que eu já peguei de contrato, um modelo de contrato que não tinha obrigação nenhuma do cliente, né, da pessoa que te contratou, gente, a obrigação mínima, pelo menos, que a gente coloca no contrato pro cliente é que ele realize os pagamentos conforme o acordado, né, no documento. Então, eu gosto de colocar lá obrigações para o contratante, né? Fornecer todas as informações necessárias para a execução do serviço, então o roteiro do evento, os locais permitidos para foto, lista de convidados importantes, então falar, né, quantos padrinhos vão ter no evento, por exemplo. Garantir que terceiros não interfiram no trabalho do fotógrafo, a isenção de responsabilidade do fotógrafo por fatores externos, então, por exemplo, atraso de outros fornecedores, ou então problemas técnicos inesperados que não são culpa do fotógrafo. Garantir o backup das fotos, né, porque... Garantir o backup não, perdão. Garantir que a partir da entrega das fotos você vai baixar essas fotos, porque o fotógrafo não é obrigado, né, a manter aquelas fotos por muito tempo. Então tem fotógrafos, inclusive esse ponto verdade, esse ponto você vai colocar lá nas obrigações do fotógrafo, que você vai ficar por determinado período de tempo com essas fotos no seu backup. Então, um período de 6 meses, 1 ano, porque pode acontecer, né, do cliente perder essas fotos por N motivos, mas também colocar ali nas obrigações do contratante que ele vai ser responsável, né, a obrigação dele baixar essas fotos e guardar essas fotos, e não que seja obrigação do fotógrafo, tá? Por fim não, em seguida a gente vai para a cláusula de direitos autorais.
Na cláusula de direitos autorais, a gente define exatamente de quem que é a titularidade dessas fotos. Nem sempre todo fotógrafo gosta de colocar essa cláusula dos direitos autorais, porque pode ser que confunda a cabeça do cliente, tá? Mas eu aconselho que coloque. Normalmente, como que a gente elabora essa cláusula? Você vai falar, como um trabalho seu, um trabalho artístico, você que fez essa foto, você que editou essa foto, os direitos autorais sobre a imagem são seus. Então, a propriedade intelectual sobre esse material é seu. Porém, você está cedendo o uso pro contratante, pro seu cliente que te contratou. Então, eu gosto de deixar isso bem especificado. Depois a gente vai ali para a cláusula de uso de imagem, que é uma cláusula, na verdade, de autorização de uso de imagem, né? Então, a gente vai colocar lá que por meio dessa cláusula, o contratante autoriza o contratado a usar as imagens em seu portfólio, em redes sociais, para publicidade e que tem consentimento, né, para publicar aí essas imagens. Depois, a gente vai para a cláusula de compartilhamento de dados. Essa cláusula, ela fala do tratamento, coleta de dados. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que surgiu aí entre 2019, acho que ela foi sendo implementada, se eu não me engano, até 2021. E que determina que toda pessoa que recebe dados de outra, e dados eu estou falando aí as próprias informações para colocar no contrato, tá? Então, o nome completo, RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, a própria imagem do cliente, você tem que colocar lá que essa pessoa está autorizando que compartilhar esses dados, tá, com a pessoa contratada e garantir a transparência e a conformidade do tratamento desses dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. O que isso significa? Significa que você está falando ali para o seu cliente que você não vai compartilhar indevidamente esses dados, que você não vai vender esses dados. Na prática, sabe o que acontece? Sabe quando a gente contrata uma empresa de telefone e eles vendem os nossos dados por aí, daí a pessoa fica aquele monte de telemarketing te ligando? Então, isso daí eles não estão respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, porque foi um compartilhamento indevido de dados, ou então você já deve ter assinado algum contrato autorizando o compartilhamento de todos os seus dados com terceiros que não estão no contrato, você nem leu. Mas, enfim, essa cláusula serve para isso, ela é bem importante, não é só importante como ela é obrigatória. Depois a gente vai para a cláusula de pagamentos e condições de pagamento. Então, ali você vai colocar o valor do serviço, a forma de pagamento, se tem alguma taxa adicional, por exemplo, horas extras ali da fotografia, né? Às vezes um evento que excedeu a hora combinada em contrato, taxa de deslocamento, né? Se houver. Alguns fotógrafos, né, alguns profissionais que trabalham principalmente com evento ou que vão fazer sessões de fotos em outra cidade, eles já, na hora de passar o valor, já incluem ali a taxa de deslocamento no valor total. Mas tem muitos fotógrafos que não, que eles preferem calcular isso mais próximo ao evento ou até depois do evento ou da sessão de fotos e depois cobrar do cliente. Taxa adicional, caso o cliente queira alguma foto extra que não está prevista nesse contrato, né? Edições extras e etc. E lógico, né, gente, a multa por atraso no pagamento. E aqui eu preciso explicar para vocês que a gente tem um limite nessa multa, tá? Como se trata de uma prestação de serviços e que é aplicado nessa relação o Código de Defesa do Consumidor, aqui a gente vai ter um limite de juros de 1% ao mês e multa de 2% pelo atraso no pagamento, tá? Eu também gosto de colocar que caso os pagamentos não sejam efetivados até a data do evento, até a data da sessão das fotos, que o profissional não vai ser obrigado a prestar esse serviço, tá? Depois a gente vai para a cláusula de rescisão.
A cláusula de rescisão nada mais é do que os casos em que vai ter o cancelamento daquele contrato, tá? Antes da realização dos serviços. Então, a gente também tem um limite de multa, nesse caso, que é 20% do valor do contrato, caso a pessoa rescinda esse contrato. A gente consegue prever ali que caso haja o pagamento de um sinal e haja o cancelamento, né, do serviço, o encerramento desse contrato, que o sinal vai ser retido, né, pelo contratado. E também nessa cláusula eu gosto de colocar a possibilidade de reagendamento no caso de força maior. Gente, força maior, tentando explicar isso sem o juridiquês, ele é para aqueles casos que, por exemplo, você foi contratado e no dia teve uma enchente na cidade que te impossibilitou de prestar esse serviço. Ou então no caso do Covid mesmo, quantos eventos estavam marcados na época do Covid tiveram que ser reagendados, né? Então são casos de força maior, que é algo que extrapola o controle aí das partes, né? Coisas, desastres naturais e tal. Então, colocar nessa cláusula que tem a possibilidade de reagendamento nos casos de força maior. E, por fim, o foro de eleição, que é uma cláusula que tem em todo o contrato e muita gente nem sabe para que serve. A cláusula de eleição, o foro de eleição, é uma cláusula que ela vai definir qual que é o foro competente em caso de disputas judiciais. O que significa isso? Caso alguma cláusula desse contrato não seja cumprida ou tenha qualquer problema com esse cliente, você precisa judicializar essa situação, então levar isso para o judiciário, entrar com um processo de cobrança, por exemplo, se essa pessoa não te pagou, a gente já define em que cidade esse processo vai correr. Essa cláusula lá é importante, tem gente que às vezes faz de qualquer jeito, não dá a devida atenção e por não dar a devida atenção, é uma cláusula que, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Vou dar um exemplo. Eu moro na cidade de Paulínia, que é perto de Campinas, interior de São Paulo. Vamos supor que eu sou fotógrafa e que uma pessoa lá de São Paulo, capital, me contratou para fazer esse serviço. E que daí, quando eu fui elaborar minha cláusula de foro de eleição, eu coloquei a cidade que a minha cliente mora, que é São Paulo, e não Paulínia, que é a cidade que eu moro. Se eventualmente eu precisar entrar com processo contra essa cliente, eu vou ter que ir lá para São Paulo fazer audiência, eu vou ter que ir lá para São Paulo para dar meu depoimento ali. Então, assim, é uma cláusula que a gente tem que pensar. Caso tenha algum problema judicial, onde vai ser mais fácil para você participar de audiências, etc. Audiência de conciliação. Então, assim, é algo muito importante. Outra coisa, normalmente nessas cláusulas de foro de eleição, tem umas pessoas que gostam de colocar que antes de chegar no judiciário, que tem a possibilidade de ter aí a mediação ou arbitragem. Eu não recomendo essa cláusula nesse contrato específico, por quê? Gente, mediação e arbitragem, bem resumidamente, é quando você contrata uma pessoa ou uma empresa especialista em mediação e arbitragem para resolver esse conflito extrajudicialmente, então fora do judiciário. Só que isso é muito caro, muito caro. E olha como essa cláusula pode parecer lindo, que nossa, você está colocando ali que em caso de qualquer conflito vai ser resolvido por meio de mediação. Eu já vi cliente que tinha essa cláusula no contrato e precisou entrar com um processo contra a pessoa, porque não pagou, porque cancelou o contrato, não pagou as coisas, ficou devendo, enfim, a pessoa já estava devendo aí, né, o cliente, né, o contratante já estava devendo para o contratado coisa de 60 mil reais. E daí tinha essa cláusula no contrato, que em caso de conflito, antes de partir para uma disputa no judiciário, ia tentar a mediação, a arbitragem. E daí esse cliente entrou com um processo, ele não respeitou essa cláusula e o juiz falou, olha, o contrato está totalmente válido e tem uma cláusula prevendo a possibilidade de mediação e arbitragem antes de processo judicial. Então vocês vão para mediação e arbitragem. Aí vai esse coitado procurar uma empresa que faça mediação e arbitragem. Gente,
para contratar era coisa de 100 mil reais. Daí o cara já tava, já tinha perdido, deixado de ganhar 60 mil reais. Olha a dor de cabeça, o prejuízo financeiro que isso é. Eu só recomendo essa cláusula de mediação e arbitragem nos casos que for um contrato, por exemplo, milionário, que daí sim, às vezes é melhor você contratar uma empresa privada para resolver fora do judiciário do que você partir para o judiciário e ficar anos ali naquela discussão. Então, assim, é uma cláusula que tem que ser pensada estrategicamente também e não ser só mais um... Pronto, voltou, estavam me ligando aqui. Então, o que eu estava dizendo é que essa e todas as demais cláusulas devem ser pensadas estrategicamente e não ser só mais um copia e cola de modelo da internet. Então, gente, quando for elaborar o contrato de vocês têm que pensar nas especificidades do serviço que você presta, porque a forma que você presta o seu serviço não é igual do seu colega, não é igual das pessoas que disponibilizam esses modelos de contrato na internet. Então, pode existir aí um grupo de 300 fotógrafos que tiram fotos ali para eventos, especificamente para casamentos. Nenhum fotógrafo vai prestar o serviço igual ao outro. Tem um que combinou ali uma quantidade X, tem outro que vai entregar as fotos de forma diferente. Tem um que vai entregar sua foto digital, tem outro que vai entregar a foto física em formato de álbum. Tem um que recebe ali um pagamento, 30% do valor do contrato para reservar a data. Tem outro que vai parcelar no cartão. Então, assim, não dá para copiar modelo da internet. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu vou deixar esse checklist com tudo que eu falei aqui na descrição do vídeo. E acompanhe o canal se você quiser saber mais sobre negócios, sobre contratos, sobre empreendedorismo. Muito obrigada pela sua atenção e até mais! Gente, eu voltei aqui para falar para vocês uma informação que eu esqueci, que talvez seja a informação mais importante desse vídeo. Caso você não saiba, além de advogada, eu sou professora. Eu tenho um curso, o método PJ Sem Riscos, em que eu ensino o método que eu elaboro esses contratos. Esse método ele é completo tanto para empreendedores como você, que é fotógrafo, empreendedor, autônomo ou que já tenha empresa e que quer saber como usar os seus contratos de forma estratégica, que nem eu estava explicando aqui, e de forma personalizada também. Eu tô falando isso porque lá eu sempre tô alimentando esse curso com aulas que eu vou gravando praticamente ao vivo enquanto eu elaboro um contrato. Além disso, se você adquirir esse curso, você vai ter acesso a uma inteligência artificial que eu desenvolvi, especializada aí em contratos. Então é como se fosse um assistente jurídico para você guardar ali no seu bolso para te auxiliar sempre que você tiver qualquer questão. Então, por exemplo, um cliente atrasou o pagamento, o que eu faço? Você vai lá perguntar para ele e ele vai te responder, por exemplo, que você pode enviar uma notificação extrajudicial e não só vai te orientar como ele vai elaborar para você esse documento da maneira que você precisar. Além desse acesso que é vitalício, então você adquire o curso, as videoaulas do curso você vai ter acesso durante 12 meses, só que o acesso à inteligência artificial é para sempre, é vitalício. Você também vai ter acesso vitalício a todos os materiais. E lá eu vou te ensinar a negociar contratos também, como agir em caso de atraso de pagamento e realmente você utilizar os seus documentos, os documentos jurídicos, as estratégias jurídicas de forma estratégica para mostrar mais profissionalismo para os seus clientes. E isso vai acabar colocando mais dinheiro no seu bolso, porque eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, quando vou contratar uma pessoa e eu percebo que ela não tem um contrato, que ela não tem documentos ali, que ela não se comunica de uma forma clara, que ela não tem processos internos bem definidos, eu não contrato essa pessoa. Então lá no curso eu vou te ensinar tudo isso e muito mais. Inclusive, saindo daqui, eu vou gravar para vocês fazendo ao vivo um contrato de fotógrafos, ensinando a usar prompts de comando lá para a inteligência artificial, para que ela elabore esse contrato de maneira personalizada para você.
Então eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, não perca essa oportunidade, porque ó, nós estamos em março de 2025, em breve o valor desse infoproduto vai subir, tá? Então eu espero vocês lá no Método PJ Sem Riscos.